e de imediato eu passo a apresentação do desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. O desembargador Manuel Carlos é graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP. É magistrado trabalhista do TRT da 15ª Região desde 1990. Foi juiz durante muitos anos aqui na Vara do Trabalho de Matão. Hoje é desembargador em Campinas. Foi agraciado pelo Tribunal Superior do Trabalho com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau oficial. É professor em cursos de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho. Possui como principal área de pesquisa o Direito do Trabalho e o Direito Processual do Trabalho comparado, especialmente no âmbito sul-americano, tendo participado ativamente de diversos eventos regionais, nacionais e internacionais. É membro desde fevereiro de 2008 da Associação Argentina de Derecho del Trabajo e de la Seguridad Social, sendo o primeiro brasileiro ali admitido. Em 11 de dezembro de 2008, tornou-se o primeiro professor estrangeiro a ser admitido como integrante da Associação Uruguaya, como diz o professor Mário Garmendia, Associação Uruguaia de Derecho del Trabajo e de la Seguridad Social. E em 12 de setembro de 2009 foi declarado membro honorário da Associação de Advogados Laboralistas del Paraguai. Portanto, trata-se de um grande estudioso do direito. Eu costumo dizer que o Dr. Manuel Carlos é o maior especialista em direito processual comparado do Brasil e, quiçá, da América Latina. Ele tem muito mais prestígio fora do Brasil do que aqui. Engraçado essa situação, é muito engraçada. Ele profere palestras direto, em todos os meses, em países da América do Sul e até mesmo da América Central. É um grande expoente, um grande conhecedor dessa matéria em nível comparado. Além disso, eu me permito estender aqui a apresentação, porque o Dr. Manuel Carlos é, para mim, um grande exemplo, um grande modelo. Eu pude substituí-lo durante 8, 9 meses na Vara do Trabalho de Matão, em 2000, ainda como substituto, e lá aprendi muito com o meu querido amigo Manuel Carlos, com o qual sempre mantenho contato, sempre discuto temas polêmicos, é um grande expoente da 15ª Região. Com o senhor, a palavra. Muito bom dia a todos. O problema da gente ser apresentado por um amigo é que ele cria uma expectativa tão grande que qualquer coisa que a gente faça depois pode não ser suficiente, né? Mas, de fato, eu tenho vínculos fortes aqui com a região de Araraquara, por ter sido juiz em Matão durante muitos anos. Minhas duas filhas nasceram em Matão. Minha mãe estudou aqui em Araraquara. Eventos em Araraquara são um sucesso garantido. São um sucesso garantido. O interesse, a consistência das participações. Nós tivemos a oportunidade de fazer, com o apoio da Uniara e do professor Fernando Passos, um seminário internacional na Semana Jurídica da Uniara. E os professores estrangeiros, palestrantes estrangeiros, ficaram muito impressionados com a quantidade da frequência. Acho que eles até imaginaram que a gente tivesse ameaçado os alunos ou alguma coisa assim, né? Mas não, era espontâneo, né? E o professor Davi Montoya Medina, da Universidade de Alicante, ele gostou tanto que ele colocou até no Facebook. Olha, dei aula, né, para uma assistência de, acho que eram 800 alunos. Né? Seguramente, Araraquara comportaria um mestrado em Direito do Trabalho. É uma sugestão que a gente deixa aí para consideração, né, das autoridades pertinentes. Bem, agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui, agradecimento que faço à comissão organizadora, na pessoa do meu querido amigo José Antônio, e é interessante que quando eu cheguei, a gente não se via há alguns dias, aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu li para o José Antônio, falei, precisa cortar o cabelo. E eu nem sabia que já tinha sido objeto de uma polêmica anterior, né? Acho que se a gente tivesse aqui, o seminário acaba hoje, que se tivesse mais um tempinho, a gente podia fazer um painel específico, né, para debater o assunto, né? Mas vamos ao tema, então, né? O tema das horas em TINE, ou das horas de percurso, na minha concepção, ele pode ser dividido em 3 momentos distintos. O primeiro momento, de 10 de novembro de 1978 até 19 de junho de 2001. Depois, de 20 de junho de 2001 até 14 de dezembro de 2006. E de 14 de dezembro de 2006 até hoje. Então, seriam 3 momentos
três fases ou três etapas distintas em que essa discussão poderia ser colocada ou ela pode ser dividida. Falar então do primeiro momento. A CLT não continha em sua redação original uma disposição que estabelecesse as horas de percurso, as horas de trajeto, as horas de deslocamento até o local do trabalho, como desde uma perspectiva genérica, serão horas de trabalho, serão horas que devem ser remuneradas como se trabalhadas fossem. Não existia essa previsão em caráter genérico. O que sim existia era o conteúdo do artigo 4º da CLT, diz, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o que fez a jurisprudência em um primeiro momento? Ela partiu do seguinte raciocínio: se o empregador fornece a condução, é porque essa condução é essencial à boa consecução da sua atividade empresarial, à boa consecução da sua produção. Sem essa condução, a produção teria problemas. Os empregados talvez não conseguissem chegar ou chegariam em horários completamente incompatíveis, portanto, a condução é necessária. Se a condução é necessária, o empregado deve se utilizar. Se ele se utiliza, a partir do momento que ele ingressa na condução, e na volta também, ele estaria numa situação de aguardando ordens ou cumprindo ordens, a ordem de deslocamento. Logo, nos termos do artigo 4º da CLT mencionado, esse tempo seria um tempo de serviço. Esse foi, então, o raciocínio que se fez nesse primeiro momento, o primeiro raciocínio. E com base nisso veio a súmula 90, que na sua redação original é de 1978, e por isso que eu coloquei que esse primeiro momento começa em 1978, começa com a súmula 90, que na sua redação original dizia: o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local do trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. A súmula 90, então, construiu um precedente com base nessa interpretação do artigo 4º da CLT. Agora, essa interpretação na prática gera muitas dificuldades. Todos os juízes de primeira instância que tiveram que fazer instrução de horas de percurso sabem, e os advogados também, claro, sabem quais são essas dificuldades. Elas estão fundamentalmente vinculadas à delimitação dos conceitos de local de trabalho, de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. O que é isso? O que nós poderíamos enquadrar como difícil acesso? O que nós poderíamos considerar como inexistência de um transporte público regular? E aí, nas audiências, surgem os problemas. Se o percurso é de estrada de chão, ele pode ser considerado como conducente a um local de difícil acesso? Se a estrada é de chão, mas é de boa qualidade, esse raciocínio cairia. Se a estrada é asfaltada, mas tem buraco, como é que fica? Aí também o local pode se considerar difícil acesso. E essa questão do buraco pode não ser tão relevante em São Paulo, mas vamos lembrar que a súmula 90, porque o direito de trabalho é nacional, ela se aplica a todo o território nacional. E existem estradas em algumas regiões de acesso mais complicado, onde você não sabe se a estrada tem um buraco, ou se é um buraco que a estrada foi se desenvolvendo ali. E aí, então, você vai ter que levar isso em consideração para delimitar o difícil acesso, ou não servido por transporte público. Com relação especificamente ao transporte público, surgem os aspectos se ele existe, se os horários são compatíveis e se a quantidade existente é suficiente. Assim, olha, existe transporte público? Não existe. Bom, se não existe, está fácil. Ele existe. Existe, mas os horários são completamente incompatíveis. Não há como o empregado chegar até a fábrica, até o seu local de trabalho, até a fazenda, a usina, o que seja, com aquele transporte, que é existente, mas está em horários incompatíveis. Ele existe, os horários são compatíveis, só que não tem ônibus público para todo mundo. Então, portanto, não é suficiente. E aí? Então, nós estaríamos dentro da dimensão dos aspectos da súmula 90, ou não. E, por fim, o critério que coloquei ali, a incidência, quando há incidência meramente parcial do critério da súmula. Então, você tem um trajeto que leva 1 hora, nessa 1 hora, 30 minutos, nós poderíamos considerar como percorridos em local de difícil acesso, os outros 30 não, e aí, então, você teria 30 minutos apenas para considerar como tempo de serviço. É uma instrução muito difícil de se fazer.
E a jurisprudência foi procurando, então, gradativamente, enfrentar e solucionar o problema. A súmula 90 foi evoluindo com o tempo, ela foram surgindo outras súmulas, né, que depois foram incorporadas, OJs, e o conteúdo consolidado da súmula 90 é esse que aí está, né. O inciso 1 nós já comentamos, o inciso 2 da súmula 90, na sua redação atual consolidada, diz que a incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e o transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas em itinerário. Então, a súmula 90 está dizendo, se o transporte público existe, mais horário incompatível, existem horas de percurso, que devem ser remuneradas como horas de trabalho. O inciso 3 diz, a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas em itinerário. O transporte existe, os horários são incompatíveis, mas ele não é suficiente. Ainda assim, não haveria tempo à disposição nos termos da interpretação desse tecido do artigo 4º, por conclusão jurisprudencial. O inciso 4º, né, se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itinerário remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Então, aí vem também a jurisprudência e diz, olha, se a incidência da súmula é parcial, né, apenas aquele tempo correspondente deverá ser considerado como tempo de serviço. E, finalmente, né, o inciso 5º, né, considerando que as horas em itinerário são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Então, a jurisprudência foi sendo consolidada e depois foi reunida. E um dado interessante é que, quando o TST terminou de consolidar o raciocínio sobre o conteúdo e os limites das horas de percurso, das horas em itinerário, isso se deu com a OJ, a antiga OJ, a ex-OJ 236, né, que foi inserida em 20/6/2001, exatamente nessa mesma época, um dia antes, em 19/6, o legislador estava atuando, estava incorporando as horas de percurso ao ordenamento, né. Nós vamos ver em seguida. Antes de passar para a segunda etapa, uma breve menção à súmula 320 do TST. Curiosamente, ela não entrou na redação consolidada atualizada, ela ficou, né, isolada, e ela diz que o fato do empregador cobrar parcialmente ou não importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas em itinerário. O que essa súmula, que ficou, né, como esquecida, porque não foi incorporada, está dizendo é que as horas de percurso não são um tema de salário, propriamente remuneração de salário, salário utilidade, salário natura. As horas de percurso são um tema relacionado à jornada de trabalho. Notem, aqui é interessante observar, em toda essa consolidação da jurisprudência, em toda essa discussão, nunca houve uma súmula, nunca houve uma OJ dizendo é possível a negociação coletiva para prefixação das horas de percurso. O que isso significa? Que o Tribunal Superior do Trabalho não conseguiu chegar a um consenso em relação a esse ponto, ou pelo menos não conseguiu chegar a um consenso forte, robusto, o suficiente para determinar a edição de uma súmula ou de uma OJ específica a esse respeito. Mas nós sabemos que a jurisprudência do TST, de uma maneira geral, reconhecia a legitimidade das normas coletivas que prefixavam as horas de percurso. E eu coloco como exemplo aí esse acórdão, que é de 2000, né, diz, o acordo coletivo é firmado mediante transação entre as partes que, fazendo concessões recíprocas, negociam seus interesses, renunciando certas vantagens para obter outras. A Constituição Federal garante a validade dos acordos e convenções coletivas, né, e, em sendo assim, deve ser respeitada a norma coletiva que limita o pagamento das horas em itinerário. Então, nesse primeiro momento, apesar de não haver uma OJ, apesar de não haver uma súmula, a jurisprudência, tanto do Tribunal Superior do Trabalho como dos TRTs, de uma maneira geral, aceitava a negociação. E agora, então, nós entramos no segundo momento. Esse segundo momento começou com a Lei 10.243, de 19/6/2001. O que aconteceu? Com essa lei, com a Lei 10.243, a interpretação passou, aquela interpretação que colocava a hora de percurso como uma extensão do artigo 4º, ela deixou de ser apenas uma interpretação jurisprudencial e, portanto, sempre discutível, sempre questionável, ela ingressou no texto expresso da lei trabalhista. Em outras palavras,
O que até então era meramente jurisprudência se transformou em lei, se transformou em direito positivo. Essa introdução, a Lei 10.243, ela introduziu o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, né? E esse parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, ele é quase uma reprodução literal, da súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho. Então nós temos aí até um caso bastante didático da jurisprudência funcionando como fonte do direito, né? Quer dizer, primeiro como uma fonte independente específica e depois como um elemento induzidor de uma fonte formal, no caso, o texto legal, parágrafo 2º do artigo 58 da Consolidação. Essa lei, ela também colocou um esclarecimento no artigo 458 da CLT, lá no parágrafo 2º, inciso 3, né, dizendo que o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e o retorno, em percurso servido ou não por transporte público, não seria considerado salário in natura, não seria salário de utilidade. Então, essa lei, além de incorporar a redação original da súmula 90, deixou claro que horas de percurso não são, ou não consubstanciam um tema relativo à remuneração. São sim um tema relativo à jornada. E, claro, essa modificação não poderia passar despercebida. Eu selecionei aí um primeiro acordo para nós rapidamente comentarmos, né? Não há dúvidas de que o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, chancela a relevância que o direito do trabalho empresta à negociação coletiva. Até a edição da Lei 10.243 de 2001, o conceito de horas em itinere decorria de construção jurisprudencial extraída do artigo 4º da CLT, não havendo, à época, preceito legal que expressamente normatizasse o Instituto. Estavam os atores sociais, em tal conjuntura, livres para a negociação coletiva. Então, até então, liberdade. Modificou-se a situação com o diploma legal referido, quando acresceu ao artigo 58 da CLT o parágrafo 2º. A matéria alcançou tessitura legal, incluindo-se a remuneração das horas em itinere entre as garantias mínimas asseguradas aos trabalhadores. Assim, não se poderá ajustar a ausência de remuneração no período de trajeto. Não há como se chancelar a supressão de direito definido em lei pela via da negociação coletiva. Esse é um agravo do julgado TST, que foi publicado em 11 de outubro de 2013, portanto, uma semana atrás, né, sexta-feira passada. O TST, portanto, reconhecendo que, após a edição da Lei 10.243, os limites da negociação coletiva restaram indiscutivelmente modificados. Porque uma coisa é você fazer uma norma coletiva tendo por base a jurisprudência e outra tendo por base o texto expresso da lei. Esse daqui também é um acórdão que foi publicado semana passada, né? Horas em itinere, norma coletiva, pagamento, base de cálculo, né? E o que esse acórdão está dizendo? Ele reflete uma tendência que também há no Tribunal Superior do Trabalho atual, que é no sentido de admitir, sim, a negociação, mas não naquilo que se refira à base de cálculo da parcela. É expressamente o que está colocado aí. Então, você poderia negociar a quantidade, você poderia estabelecer uma média, mas você não poderia dizer, olha, esse direito vai ser calculado sobre tais e tais parcelas. Isso estaria definido previamente pela lei e não poderia ser objeto de negociação. Uma outra ementa, acordo coletivo que fixa o número de horas em itinere a serem pagas inferior à metade do tempo real gasto no trajeto, critério de razoabilidade. As normas coletivas de trabalho devem ser resultado de concessões recíprocas entre as partes convenientes, mas não podem ser utilizadas para estabelecer condições menos favoráveis aos empregados do que aquelas previstas na lei, pois o inciso 26, o artigo 7º da Constituição Federal, da Constituição da República, que estabelece como direito fundamental dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, deve ser interpretado e aplicado em consonância com o caput daquele mesmo preceito constitucional, que estabelece claramente que seus incisos somente se aplicam para estabelecer um patamar mínimo de direitos sociais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Diante disso, essa SDI, em recente decisão e por significativa maioria, voltou a consagrar o entendimento de que, a despeito da possibilidade de prefixação das horas em itinere por meio de norma coletiva, a limitação deve ser razoável, de forma a não causar maior prejuízo ao empregado, adotando os critérios de que o limite de horas em itinere a serem pagas
não poderá ser inferior à metade do tempo efetivamente gasta no percurso, sob pena de se configurar renúncia a direito não admitida no direito do trabalho. Então, esse é um acórdão da STI, em sede de embargos, que também, cuja publicação também se deu no dia 11/10/2013, o julgamento 3 de outubro, então, jurisprudência desse mês, de outubro mesmo. Então, como nós poderíamos sintetizar a jurisprudência nesse segundo momento? A jurisprudência veio e se consolidou, ou se fortaleceu, no seguinte sentido: a negociação coletiva, no que se refere ao tema das horas de percurso, ela é possível? Sim, desde que, primeiro, não ocorra supressão total do direito. Segundo, não se interfira na base de cálculo da hora de percurso. E terceiro, o tempo médio acordado seja razoável no contexto da relação de trabalho examinada. Então, nesse segundo momento, a jurisprudência consolidou o seu entendimento, de maneira geral, nesses limites ou nessa perspectiva. E aí, então, nós chegamos ao terceiro momento, que veio com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que fixou, estabeleceu, criou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A novidade dessa lei complementar é que a possibilidade de negociação coletiva para o tema específico das horas em itinere passou do âmbito jurisprudencial para o âmbito legal. Então, notem, num primeiro momento não existia previsão de cômputo das horas de percurso na jornada. Isso era só jurisprudencial. Passou a ser legal em 2001. E não havia também na legislação a previsão de negociação coletiva para o tema das horas de percurso. Isso era só jurisprudencial. Com a lei complementar, da microempresa, do Estatuto da Microempresa, a possibilidade de negociação coletiva passou a ser também, nesse tema, passou a ser também legal. Então, o direito positivo incorporou expressamente essa possibilidade. E essa incorporação não pode também passar despercebida, não pode ser ignorada. Essa lei acrescentou um parágrafo 3º ao artigo 58, que diz o seguinte: poderão ser fixados para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido por empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. Como que a jurisprudência tem se posicionado em relação a essa inovação? Aqui há um acórdão de 2010 do TST, dizendo o seguinte: a jurisprudência majoritária da STI, dessa corte, direciona-se no sentido de ser válida a limitação do pagamento das horas em itinere, quando previsto em acordo coletivo, ressalvado o meu entendimento pessoal no sentido de que a Lei Complementar número 123 de 2006 introduziu o parágrafo 3º ao artigo 58 da CLT, permitindo a flexibilização coletiva desse direito apenas na hipótese de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nós notamos que houve ali uma divergência dentro do TST. A maioria se inclinou no seguinte sentido: olha, apesar da modificação, é possível ainda a negociação coletiva nesse tema, mesmo não se tratando de microempresa ou pequena empresa. Porque, claro, se o parágrafo 3º, no artigo 58 da CLT, estabeleceu que a negociação coletiva nesse tema é possível para microempresa e pequena empresa, a contrário senso, as grandes empresas não estariam habilitadas a negociar. Seria apenas uma via aberta apenas para as empresas abrangidas pela lei complementar. O TST, porém, como eu mencionei, parece não estar acolhendo esse ponto de vista. Aí é um acórdão já mais recente, 2012. O Tribunal Regional, ao não reconhecer o que foi firmado em acordo coletivo, ao argumento de que a reclamada, por ser sociedade de economia mista, não está legitimada para reduzir o pagamento das horas em itinere via negociação coletiva, violou o artigo 7º, 26 da Constituição Federal, tendo em vista que violou o artigo 7º, 26 da Constituição Federal, tendo em vista que esse preceito constitucional não faz a limitação imposta pelo Tribunal Regional. Então, o raciocínio que se formou é: a negociação coletiva, desde a perspectiva constitucional, não está restrita apenas à pequena e à microempresa. Logo, não faria sentido dizer que as grandes empresas não poderiam fazer esse tipo de negociação se as pequenas podem. Esse parece ser um entendimento que está ganhando força no Tribunal Superior do Trabalho. Agora, pela pesquisa que eu fiz, acho que o TST vai ter que tentar convencer os tribunais regionais. Por quê? Esse aqui é um primeiro acórdão, era da 4ª região, onde ele diz claramente, de 2013, de janeiro de 2013, que diz: com exceção da hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 58 da CLT,
não pode a norma coletiva se sobrepor ao tempo efetivamente despendido para o deslocamento, fixando hipoteticamente o número de horas que os trabalhadores gastariam no percurso. Então, esse acórdão do Rio Grande do Sul, da 4ª região, está dizendo, olha, a negociação coletiva com pré-fixação nesse tema só para as hipóteses do parágrafo 3º do artigo 58 da CLT, pequena empresa, microempresa. Esse aqui é da Bahia, também é recente, setembro de 2013. A limitação via negociação coletiva do número a ser pago de horas em tine é inadmissível, salvo nas hipóteses em que o empregador é microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante autorização contida no artigo 58, parágrafo 3º da CLT. E esse aqui é do nosso regional. É do nosso regional. Havendo comprovação de que o tempo real gasto em percurso é superior ao convencionado, não incide o inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal, devendo prevalecer o princípio da realidade. Ademais, o disposto no artigo 58, parágrafo 3º da CLT, autoriza a prefixação de horas de transporte apenas para microempresas e empresas de pequeno porte, não adequado, portanto, ao caso interno. Quer dizer, embora o Tribunal Superior do Trabalho já tenha sinalizado de que ele não teria essa restrição, parece claro que os tribunais regionais vão continuar debatendo esse ponto. O mais importante eu deixei para o fim, que é o artigo 7º, 13 da Constituição Federal. Nós temos ali, no inciso 13 do artigo 7º, qual seria o possível conteúdo, o que estaria aberto para negociação coletiva no tema da jornada. E de acordo com o inciso 13, seria, você poderia negociar a jornada sim coletivamente, mas desde que para compensar ou para reduzi-la. Então, para nós admitirmos a negociação coletiva no âmbito das horas de percurso, pelo critério da fixação de uma média, nós teríamos que admitir que essa média seria efetivamente compensatória. No balanço geral, estaria havendo uma compensação. Somente assim nós poderíamos entender que a negociação seria válida. Demonstrando no caso concreto que isso não ocorreu, ainda que por uma diferença não muito significativa, a negociação coletiva não poderia ser válida. Por quê? Porque o inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal não daria essa abrangência, ele não autorizaria. Quais seriam algumas conclusões preliminares para um debate que claramente ainda não fechou? Primeira, até 19/6/2001, era ampla a possibilidade de negociação coletiva no referente às horas de percurso. Segunda, com a Lei 10.243, esta possibilidade foi restringida quanto ao seu conteúdo. Terceira, com a Lei Complementar 126, de 2006, além das restrições de conteúdo, também foi incorporada uma limitação concernente aos sujeitos à negociação. E quarto, hoje, a negociação coletiva quanto a esse tema apenas poderá ser realizada, na minha opinião, pelas microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando-se ainda o critério da razoabilidade. Isso, a meu juízo, é o máximo que se pode chegar nesse tema. Porque se nós formos avançar um pouco mais, nós talvez possamos concluir que o parágrafo 3º do artigo 58, que instituía a possibilidade de negociação coletiva, seria inclusive inconstitucional, porque estaria indo mais além daquilo que permite o artigo 7º, inciso 13. Eram essas considerações, eu espero que nós possamos, ainda estamos à disposição para o debate, e me pareceu adequado terminar com a bandeira da Morada do Sol. Muito obrigado. Bom, os senhores puderam ver então a excelência da exposição do Dr. Manuel Carlos, um profundo estudioso, trazendo toda a evolução legislativa e jurisprudencial a respeito do tema. E agora então nós passamos à fase dos debates, dos questionamentos. Nós temos aqui 3 ou 4 perguntas para cada expositor. Eu vou pedir para eles fazerem, na medida do possível, uma síntese das questões e, se possível, aglutiná-las para que a gente possa responder, então, 2 questões apenas, dado o adiantado da hora, tá bom? Eu vou passar primeiro, então, a palavra para o Dr. Antônio Galvão Pérez, que vai responder as questões formuladas. Obrigado mais uma vez, Dr. José Antônio. Agradeço as perguntas formuladas, são várias perguntas, e há perguntas recorrentes, formuladas de uma forma um pouco diferente, mas que tratam das mesmas questões. Três pessoas questionam acerca do registro, do controle formal do trajeto em itinerário.
Dr. Vinícius Rocha pergunta se eu entendo que a hora INTINE também deva ser considerada para fins de registro de ponto, considerando que o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT exige o controle apenas da entrada e saída no estabelecimento. O senhor Eduardo, o doutor Eduardo, questiona que se não seria justo o cômputo efetivo das horas dispendidas, ao invés de criar uma presunção, se possível, esse cômputo efetivo. Dr. João Batista Ciri Filho, juiz de trabalho substituto na 15ª Região, também não questiona se não seria o caso, à luz do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, de efetivar o registro documental da jornada, sem exceção da parcela em itinere, até com uma forma de interpretação evolutiva da Constituição Federal. Então, a grande questão relacionada a esse ponto é saber se essa média foi ou não negociada e se houve ou se não houve negociação coletiva. Se houve uma previsão em norma coletiva, algumas das perguntas trazem como premissa o questionamento de que é possível fixar essa média, qual seria a relevância de fixar essa média se o controle efetivo da jornada é algo relativamente fácil de fazer. Ora, se nós estamos tratando de um tema em que a discussão, na verdade, é saber qual o limite da negociação coletiva, algo inerente à liberdade sindical, me parece muito perigoso examinar qual o limite da negociação coletiva à luz do artigo 74 da CLT, qual o limite da negociação coletiva, até com todo respeito à posição apresentada pelo Dr. Manuel, à luz de uma interpretação ao contrário senso do parágrafo 3º do artigo 58 da CLT. Nós temos que enxergar o tema de um ponto de vista mais amplo, no meu entender. Não olhar a árvore, mas olhar a floresta. Se o órgão da Organização Internacional do Trabalho, incumbido de interpretar as normas sobre liberdade sindical, entende que a matéria relativa à duração do trabalho pode ser e deve ser objeto de negociação coletiva, entende que a violação da liberdade sindical, quando algum país impõe alguma restrição à negociação coletiva quanto ao tema de duração do trabalho, nós temos que enxergar isso à luz do texto constitucional que privilegia a negociação coletiva. Então, se estabelece uma média, ainda que possível fosse aferir o horário integral do percurso, essa média foi estabelecida por um interesse defendido pelo sindicato. O problema, eu volto a dizer, uma outra premissa apresentada por diversos autores de que esse sindicato não representa efetivamente os trabalhadores. Então, a questão é outra. A questão não é saber o que é possível e o que não é possível negociar. A questão é o nosso modelo sindical. Agora, evidentemente, não havendo negociação coletiva sobre o tema e havendo a possibilidade de controle, é melhor que esse controle seja feito para o empregado e para a empresa. Porque se esse controle não for feito, caberá ao juiz depois, e não me parece uma tarefa fácil, o doutor José Antônio está aqui, o doutor Manuel está aqui, dizer qual foi, estabelecer essa média do que foi em relação a algo no passado que não presenciou. Né? Então, fazer prova testemunhal acerca de uma média de tempo de trajeto, sendo que a possibilidade de variação de percursos entre fazendas diversas, às vezes o trabalhador rural trabalha para o mesmo empregador, mas em estabelecimentos distintos. Então, como estabelecer essa média depois de uma sentença? Então, se não houve negociação coletiva, o ideal é que haja tal controle, com uma forma de proteger tanto o trabalhador quanto o empregador, retirando esse risco, o risco que pode até haver um acerto do juiz, mas o juiz vai decidir conforme uma prova muito frágil, que é a prova oral, né, de fatos que aconteceram diariamente ao longo de um período potencialmente amplo. Né. Uma outra questão que foi colocada diz respeito à questão da isonomia do trabalhador que tem o transporte fornecido pelo seu empregador e aquele que não tem. Então, o doutor Leonardo Caldas pergunta se não fere o princípio da equidade o trabalhador urbano sofrer horas em ônibus lotados e não receber por isto, enquanto o trabalhador rural recebe pela hora INTINE e transporte exclusivo fornecido pela empresa. Então, essa é uma crítica fundada à luz do que ocorre hoje nos grandes centros urbanos. Então, o transporte público precário, as pessoas gastam muito tempo no transporte público, não tem a remuneração dessa hora. Isso reforça a posição de que a interpretação
no sentido de que a hora itinere integra a jornada de trabalho, tem que ser uma interpretação restritiva e não ampliativa, ao contrário do que tem acontecido. E, realmente, há um tratamento diferenciado. A ideia para justificar a integração da hora itinere, a ideia que prevalece na doutrina da jurisprudência, é no sentido de que o empregado que presta serviço em um estabelecimento para o qual não é possível o acesso por transporte público, em decorrência da sua dificuldade, na verdade, ele não tem escolha. Ou ele utiliza o transporte fornecido pelo empregador ou não utiliza. Portanto, se presume que o tempo nesse transporte fornecido pelo empregador é um tempo à disposição do empregador. Mas isso realmente causa uma distorção em relação àquele trabalhador dos grandes centros urbanos que mora na periferia e tem que trabalhar nas regiões centrais, gastando horas e horas nesse trajeto. Essas são... há mais perguntas formuladas, mas, infelizmente, nós não temos tempo para responder a todas. Obrigado, doutor Antônio. É realmente muito complexo instruir matéria de hora itinere. Cada testemunha traz um valor, um tempo, uma distância, e são instruções bem complexas. Eu passo a palavra, então, ao doutor Manuel Carlos para responder as questões que foram formuladas. Bem, vou começar pela pergunta mais difícil, formulada nos seguintes termos. Por analogia, poderia o empregador cobrar do empregado o equivalente a 6% previsto no Vale Transporte? Excelente pergunta. Eu não sei quem fez, porque eu não consigo identificar a assinatura aqui, mas está de parabéns, né, pela pergunta. Me parece que não. Me parece que não por quê? Porque, como eu tentei demonstrar, tanto a jurisprudência, súmula 320, como a lei 10.243/2001, elas claramente colocaram as horas de itinere dentro do tema jornada de trabalho. O Vale Transporte é um tema que tem a ver com remuneração. Embora ele seja considerado de caracterizatório e não integre, ele é claramente vinculado ao tema remuneração. Tanto assim que, se não for pago nos termos da lei, pode se transformar em remuneração. Na medida em que as horas de percurso relacionadas ao transporte fornecido pelo empregador são um tema que tem uma outra vertente, uma outra concepção, uma diretriz distinta, que é a da jornada de trabalho, me parece que não seria possível esse desconto, né? Embora realmente seja uma questão para se pensar, né? Quem perguntou, acho que fez de propósito para me colocar numa situação difícil, né? Depois a gente vai identificar quem foi, né? Bom, e uma outra pergunta, essa é um pouco mais longa, mas eu vou tentar resumir, fundamentalmente está dizendo o seguinte: se não seria mais justo ou equânime a prevalência da norma coletiva que fixa tempo médio, se a não aplicação da norma poderia trazer perdas ao trabalhador. Me parece que a solução para esse problema, a melhor solução, passaria por instituir um controle de jornada já no próprio ônibus ou, enfim, na condução que vai ser fornecida. Resolvido o problema. Porque a pré-fixação, o que a gente tem visto na prática, é que, por melhores que sejam as intenções, ela não consegue resolver, até pela multiplicidade de fatores que podem ocorrer em cada caso concreto. Aí sobra tudo para a audiência de instrução, sobra tudo para o processo, e é uma tortura chinesa, né, para advogado, parte, juiz, fazer, né, como eu comentei ali, ficar contando quantos buracos tinha a estrada para saber até quantos buracos vai ser difícil o acesso ou não. Eu acho que é mais fácil justamente fazer o controle, trabalhar para isso, que aí o problema estaria, aí sim, né, resolvido. E eu me permito fazer só uma indagaçãozinha ao Dr. Manuel Carlos e também ao Dr. Antônio. O Dr. Manuel Carlos defende a tese então, de que a lei complementar permite só as micro e pequenas empresas a negociação coletiva, porque o texto legal faz referência a isso. Mas na quarta Câmara, onde eu tenho a honra de ter substituído a doutora Leonora, o doutor Dezena, a gente tem discutido essa questão, se há limitação, se não há. O fato de não ter se mencionado as grandes empresas não poderia implicar também uma outra interpretação de que, sendo silente a lei, elas também estariam autorizadas, porque não houve vedação expressa? Eu entendo que sim, né? Entendo que, como eu já disse anteriormente, não é possível interpretar o parágrafo 3º do artigo 58, a contrário senso, para limitar a negociação coletiva, se a negociação coletiva tem também previsão e garantias constitucionais. Se o Brasil ratificou a Convenção 98 da OIT, se o artigo 4º da Convenção 98 da OIT tem sido interpretado, do ponto de vista internacional, como uma norma que assegura a negociação sobre duração do trabalho. Então, me parece muito perigoso interpretar normas infraconstitucionais de forma a limitar
garantias constitucionais, porque a garantia constitucional maior em matéria de liberdade sindical deveria ser a liberdade sindical. Nós estamos presumindo que não é possível negociar na medida em que isso é prejudicial ao trabalhador. Existe, com todo respeito a quem entende de sentido contrário, tem uma certa presunção de quem entende que consegue identificar melhor os interesses do trabalhador do que o próprio sindicato, do que a própria representação legítima oficial e que deveria retratar o verdadeiro interesse dos trabalhadores. Especialmente imaginando que, como destacam alguns julgados, a norma coletiva é um conjunto de obrigações assumidas pelas partes com as respectivas contrapartidas. Então, me parece haver uma certa presunção quando eu digo, olha, eu entendo prejudicial ao trabalhador tal cláusula. Se houve negociação efetiva, se houve uma assembleia, se os trabalhadores participaram dessa assembleia, se entenderam que, naquele caso concreto, ainda que aquela cláusula específica tenha alguma desvantagem, ela foi compensada por outras vantagens, né? Quem somos nós para discordar disso? É claro que haverá casos de abusos, casos de eventuais fraudes, mas nós não podemos partir da premissa de que sempre haverá uma negociação deficiente, impégios, mal intencionada, de maneira a limitar essa garantia constitucional. Dr. Manuel Carlos? Eu já penso exatamente o oposto. Me parece que, primeiro, eu não sei se, como eu comentei, esse parágrafo 3º do artigo 58 da CLT seria constitucional, mas vamos dizer que seja, podemos admitir que seja. E aí eu acho que a restrição que ele fez, no que se refere às microempresas, empresas de pequeno porte, foi bastante oportuna. Aliás, quando veio esse artigo, eu pensei, puxa, finalmente no Brasil parece que alguém lembrou das pequenas empresas, das pequenas e microempresas. Porque uma demanda constante que se vê, não apenas no Brasil, mas no exterior também, no que se refere ao direito do trabalho, é que você tenha algum tipo de tratamento específico diferenciado para essas empresas de menor porte, porque elas não têm a mesma estrutura e as mesmas condições que as demais empresas têm. Isso se transporta, inclusive, para o campo do direito pessoal do trabalho. Nós podemos perguntar, será que é justo que o teto limite o depósito recursal seja exatamente o mesmo para uma multinacional que, às vezes, tem um capital integralizado superior ao orçamento anual da Justiça do Trabalho? Que existe isso, tem empresas aí que o capital social dela é superior ao orçamento anual da Justiça do Trabalho inteira, estou falando da 15ª região, né? E aí essa empresa ela tem o mesmo limite, o mesmo teto recursal que tem, né, o micromercado, a mercearia do seu João, né? Então, eu acho que é importante, sim, procurar dar um tratamento diferenciado às pequenas e microempresas. E o parágrafo 3º do artigo 58 da CLT, ele fez isso. É uma distinção, me parece, bastante razoável, necessária. Nós temos que tratar de forma diferente, que não é igual, né? Então, se a negociação coletiva é para ser admitida, se ela pode ser admitida, que seja admitida para quem mais precisaria dela, que são essas empresas. Não para aquelas gigantes, multinacionais, transnacionais, que podem perfeitamente colocar um ponto dentro do ônibus. Não vai custar tão caro e vai resolver um problemão. Muito interessante. Olha, está aí para os estudantes e quem faz mestrado um tema legal para dissertação ou até monografias. A legitimidade, constitucionalidade do depósito recursal com relação a isso. Eu quero aproveitar a oportunidade, doutor Samuel, me permite, para divulgar o meu livro, né? Ontem eu fiz o lançamento da minha obra aqui, mas alguns não tiveram a oportunidade ainda de ver e tudo. É a flexibilização da jornada de trabalho e a violação do direito à saúde do trabalhador. É fruto da minha tese de doutorado defendida na Espanha no ano passado. E o centro da tese é de que horas extras em excesso, falta de pausas adequadas, realmente causam acidentes do trabalho e doença do trabalho, com estudo de inúmeras estatísticas em nível internacional. Por favor, os estudantes que contribuíram gentilmente para a Casa Mater, doando leite, ajudem também com o leitinho das crianças lá em casa. A gente agradece, os juízes, os colegas que quiserem também, tá bom? Eu quero agradecer muito mesmo ao doutor Antônio Pérez, ao doutor Manuel Carlos, pelas brilhantes exposições, por terem enriquecido o nosso congresso de Araraquara, e eu devolvo então a palavra ao cerimonial.